Olá, gurizada! Aqui estou eu de novo para falar para vocês um pouquinho de juros simples. E para o pessoal do Senac, que são meus alunos da faculdade Senac, vamos fazer alguns exemplos para depois vocês terem o que fazer em casa, que está lá no Blackboard, certo? Então nós vamos atender duas demandas aí. O pessoal que está querendo aprender pela primeira vez o juros simples, está olhando ver, e os meus alunos do Senac, para ter exemplos para eles poderem praticar em casa. Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos lá para o primeiro exercício, que sirva de exemplo aí para vocês resolverem outros. Um capital de R$3.000 é aplicado a juros simples durante um período de 4 meses a uma taxa de 5% ao mês. Qual o valor a ser resgatado? Então vamos lá, gente. O que ele diz no exercício? Que primeiramente foi aplicado um capital, ou foi emprestado um capital de R$3.000 a juros simples, que esse é o nosso conteúdo de agora, durante um período de 4 meses a uma taxa de 5% ao mês. E ele pergunta, qual o valor a ser resgatado? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, eu bolei tipo um esquema para a gente resolver qualquer problema de matemática financeira. Mais especificamente agora de juros simples. Então, primeira coisa, o primeiro exercício que nós vamos fazer para vocês é o exercício de número, de número 1. Certo? Tá ali, ó, número 1, juros simples. Então, o que ele fala? O capital é de R$3.000, lembrando para vocês que o símbolo do capital, ele é um PV, é um valor presente. Essa simbologia é a simbologia mais moderna. Quem quiser usar C pode, mas a simbologia mais moderna do mercado financeiro geralmente se adota PV. Claro que isso tem a ver com as calculadoras financeiras. Então o meu PV aqui é de R$3.000. E ele foi aplicado a juros simples. O que mais que eu tenho? Tenho o prazo. O prazo ele me disse que é de 4 meses. 4 meses. Importante, a quantidade e a unidade de tempo. Vocês vão saber por que depois. Há uma taxa de 5% ao mês. Para aqueles mais preguiçosos, ó, colocar a taxa na forma percentual, como ela se apresenta, e a sua unidade de tempo. Também muito importante. Já vão saber por quê. E o que está sendo perguntado? O que está sendo perguntado só pode ser juro e montante, porque eu tenho o capital, tenho a taxa e tenho o prazo. No caso, o que está sendo perguntado é o valor de resgate. O que é valor de resgate? O valor de resgate é um termo mais contextual, mais do dia a dia, mais quem trabalha na área de finanças. Valor resgatado, para vocês entenderem, é um montante. Sempre que falou valor resgatado e a operação for de juros, isso é montante. Então, o que ele quer que a gente calcule aqui, que eu vou botar o ponto de interrogação, é o montante. Tranquilo até aqui? Outra coisa que eu acho importante. Tem uns que geralmente, somente lendo o exercício, já conseguem interpretar um pouquinho. Agora, existe também uma outra maneira para a gente interpretar melhor os exercícios, que é usando a chamada representação gráfica. É um gráfico da matemática financeira. O gráfico da matemática financeira que a gente geralmente usa para fazer o pessoal entender mais ainda é o chamado fluxo de caixa. Todo mundo, quando eu dei aula lá de conceitos básicos, ou para quem nunca viu, fluxo de caixa nada mais é que o quê? Um conjunto de entradas e saídas de dinheiro num determinado período. Isso é um conceito bem abreviado, bem sintético do que é fluxo de caixa. Então, se caso eu quisesse construir o fluxo de caixa referente a essa operação, como é que ficaria? Vou mostrar para vocês aqui, vamos dar uma ideia da representação gráfica. O que aconteceu? Eu estou me colocando no problema, por exemplo, como quem está emprestando os R$3.000. Então, saiu do meu caixa, flecha para baixo, no momento zero. Por que momento zero? Porque eu não tenho data inicial. Então, todo fluxo de caixa tem que ter um momento inicial. O momento inicial, quando não é dado por data, é o momento zero. Então aqui saiu quanto? Saiu um valor do meu caixa de R$3.000.
Aonde que saiu? No momento zero. O momento zero é uma data presente. Então isso aqui é o meu PV. Tranquilo? O que mais? Eu vou cobrar por esses R$3.000 que eu estou emprestando, eu vou cobrar uma taxa de 5% ao mês. E o tempo que essa pessoa vai ficar com o meu dinheiro, conforme o problema, são 4 meses. Significa que daqui a 4 meses, esse dinheiro que saiu do meu caixa, ele vai retornar para o meu caixa. Por isso, uma flecha para cima. No presente ele saiu, no futuro ele vai retornar. E é justamente isso que o problema está perguntando. Quanto que eu vou resgatar por esse meu empréstimo que eu fiz? Quanto que eu vou receber por esse empréstimo que eu fiz? Então, isso aqui é exatamente o que está escrito ali do ponto de vista gráfico. Também ajuda muito em determinadas operações a gente interpretar os símbolos, escolher a forma, etc, etc, etc. Muito bem, então já temos os valores, já sabemos o que precisamos calcular, temos a representação gráfica. Vamos agora encontrar uma fórmula que a gente consiga calcular esse problema. Repare, a fórmula tem que ser uma fórmula que calcule montante. Quantas formas nós temos para calcular montante? Nós temos essa aqui, FV igual PV mais juro. Só que essa aqui eu tenho capital, mas não tenho juro. Então, para usar essa aqui, eu primeiramente teria que calcular o juro. Agora, se eu quiser uma maneira direta, sem precisar ter o juro, bom, aí eu buscaria a fórmula do montante a juro simples, que ficaria FV igual a PV, 1 mais I vezes N. Botaria bem grande na minha frente a fórmula, para o pessoal poder usar a fórmula. E agora o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou substituir os valores ali, aqui. Com uma grande atenção antes disso. Por que eu sempre botei a taxa com a sua unidade de tempo e o prazo com a sua unidade de tempo também? Para eu verificar se eu não estou trabalhando no meu cálculo financeiro com 2 unidades de tempo. Se eu tiver 2 unidades de tempo da taxa e do prazo diferente, não coincidente, eu sou obrigado antes ao quê? Ou pegar o prazo e transformar para taxa, ou pegar a taxa e transformar no prazo. Coisa que aqui eu não vou precisar, porque ambas estão ao mês. Agora, se aqui tivesse o ano e aqui tivesse o mês, o que eu vou fazer? Eu não mexo na taxa, aí eu uso a minha regra prática. Eu pego o meu prazo da operação e transformo de acordo com a unidade de tempo da taxa de juros. Por isso que tem aqui embaixo a chamada regra prática, para quando isso acontecer. Nos outros exemplos que a gente for fazer, isso vai aparecer e vocês vão ver que eu vou usar a regra prática. Nesse não há necessidade. Por quê? Reparem, porque eu tenho a minha taxa ao mês e o meu prazo também está em meses. Então está igual. Se está igual, siga o problema, só substituo na fórmula. Então, como é que vai ficar isso aqui? Então, vamos lá. FV, escolhi para resolver esse problema essa fórmula aqui, que é a fórmula direta. Então, como é que vai ficar? Desculpa aí. FV é igual PV, 3.000, que multiplica 1 mais, 1 é da fórmula, mais o I. Outra coisa importante, a taxa está na forma percentual, sempre na hora do cálculo uso na forma unitária. Então fica 0,05 vezes o quê? O meu N. Está em mês, meu N é 4. E aí, fecho o parênteses. Pronto. Agora, com o auxílio de uma calculadora, ou sem calculadora, tem exercício, nem precisa de calculadora, a gente de cabeça faz o exercício, a gente calcula isso aqui tranquilamente. No caso, como muita gente gosta de aprender, ou gosta de fazer, gosta de utilizar HP12C, eu vou mostrar aqui para vocês os passos da HP12C. Então,
Depois poderíamos ter uma aula mais adiante sobre a pilha operacional, que é o que eu vou usar aqui para fazer o cálculo. Por quê? Porque eu não posso usar pedindo auxílio para o meu grande auxiliar aqui, né? Meu auxílio para o meu auxiliar, porque eu não posso, no juros simples, em qualquer problema de juros simples, usar os teclados financeiros. Por quê? Porque simplesmente não tem fórmula nenhuma de juros simples aqui dentro. Só tem forma de juro composto. Então vocês vão ver que eu só vou usar essas teclas aqui, que são as teclas financeiras da HP, as funções financeiras da HP, quando eu estiver fazendo um problema de juros compostos. Mas eu estou fazendo um problema de juro simples. Simples eu não posso fazer com isso aqui. Tranquilo? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar HP? Vamos usar uma outra parte da HP, as chamadas memórias operacionais ou dinâmicas. Próxima aula, ou aula mais para frente, depois de fazer um pouco de exercício, eu vou mostrar para vocês o que são essas memórias operacionais dinâmicas através da pilha operacional. Tranquilo? Então olha para cá. Por enquanto só copiem isso aqui quem desejar fazer o cálculo HP do C. Quem não desejar, já nem olha isso aqui. Pega a sua máquina e dá a resposta. Então isso aqui vai ficar o quê? FREG. FREG significa o quê? Sempre antes de começar a fazer um cálculo, eu limpo a minha máquina e aí eu começo a calcular. 3.000, Enter, 1, Enter, 0,05, Enter, 4 vezes, mais e vezes. Esse é o passo para quem quer resolver com HP12C, quando não pode usar o teclado financeiro para chegar à resposta. Se vocês forem ver quanto é que dá isso aqui, se eu não me engano, isso vai dar R$3.600. Então tá aí. Primeira resposta do primeiro problema, no caso ali, letra B de bucéfalo, R$3.600.